A pergunta de hoje é se Jefté sacrificou a sua filha. Tá? Daqui é uma pergunta que o pessoal costuma fazer bastante. E para a gente poder entender melhor essa questão, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Juízes, capítulo 11. Eu vou estar lendo a partir do versículo 30. Diz assim: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Grifem aí, holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até o Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e danças. E era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, olha só o que Jefté vai fazer. Ele rasgou as suas vestes e disse: Ah, minha filha, muito me abatestes e estás entre os que me perturbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Tá? Então, quero ler só essa primeira parte aqui e vamos ler o final desse capítulo. Vai dizer assim, olha: E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Então vamos lá, queridos. A grande dúvida aqui é se a filha de Jefté foi oferecida em sacrifício ao Senhor. É uma dúvida comum, por quê? Nós sabemos que Deus não aceita sacrifícios de pessoas, né? Sacrifício humano. Deus não aceita sacrifício humano. A gente vai encontrar Deus falando isso na Bíblia, né? Era muito costume dos outros povos, dos povos pagãos, esse tipo de sacrifício. Você vai ver que por diversas das vezes outros povos apresentavam e sacrificavam as crianças a Baal. Só que nós temos que entender esse texto dentro do seu contexto. Primeiramente, nesse texto, Deus não pediu sacrifício para Jefté. Foi Jefté que resolveu fazer um voto com o Senhor. E um voto precipitado. Porque Jefté, como eu pedi aqui para vocês grifarem, ele disse, olha, se o Senhor me der a vitória, aquilo que sair da minha casa, e eu acredito que por conta dessa palavrinha aquilo, ele nem estava esperando que fosse a sua filha, com certeza não, e também nem estava esperando que fosse uma pessoa. Talvez de alguma forma ele acreditasse que poderia ser algum animal, porque aquilo, né, não está dizendo diretamente a uma pessoa, né, está dizendo a uma coisa. Então aquilo que me sair primeiro ao encontro, eu vou lhe oferecer em holocausto. Está aqui a grande questão. Jefté disse que ofereceria em holocausto. O que é holocausto? Oferta queimada, sacrifício queimado. É diferente do caso de Ana, que quando ela pede ao Senhor Samuel, ela fala, olha, eu vou dar ele para o Senhor, eu vou consagrar ele ao Senhor. É diferente. Consagrar a Deus é uma coisa. Agora, oferecer como oferta queimada, holocausto, que é o que está aqui nesse texto, é outra coisa. Jefté fez um voto precipitado. Ele promete entregar a Deus aquilo que saísse primeiro da sua casa, assim que ele voltasse da batalha. E quem sai primeiro? A sua filha. Tanto que ele vai ficar tão desesperado que ele rasga suas vestes e lamenta. A sua filha entende que ele fez um voto com Deus, ela aceita, né? E lá no final do capítulo você vai ver que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentando por 4 dias em memória da filha de Jefté. Está aqui a outra prova que a filha de Jefté foi sacrificada em holocausto. Que as filhas de Israel, todos os anos, elas iam lamentar durante 4 dias em memória da filha de Jefté. Tá? Não faria sentido nenhum, porque alguns acreditam que esse texto está dizendo que ela foi consagrada ao Senhor.
Mas se ela tivesse sido consagrada, não teria necessidade do texto usar a palavra holocausto. Holocausto é oferta queimada. Não tem nada a ver com consagrar. Consagração e holocausto são coisas totalmente diferentes. Aí alguns vão dizer, não, ela foi consagrada e você vai ver que a Bíblia vai dizer que ela não conheceu varão nenhum. O que a Bíblia está querendo dizer é que ela não teve filhos, eu não acredito. Tanto é que no final do capítulo, as mulheres vão chorar todo ano, durante 4 dias, a morte em memória da filha de Jefité. Não faria sentido nenhum elas irem lamentar em memória da filha de Jefité se ela ainda continuasse viva. Isso não faz sentido. O que nós vemos aqui foi um voto precipitado por parte de Jefité. Deus, em momento nenhum, pediu a filha dele como holocausto, pediu a filha dele como sacrifício. O que você tem que entender nesse texto aqui, que foi Jefité que se precipitou e prometeu ao Senhor. Ele fez um voto. E quando nós fazemos um voto com Deus, nós precisamos cumprir, Jefité se viu obrigado a cumprir. Ele provavelmente não contava que fosse a sua filha, a primeira que sairia da casa dele, que seria o primeiro ser, ou a primeira coisa a sair da sua casa. E por isso ele fez uma promessa precipitada e, infelizmente, ele acabou tendo que oferecer a sua própria filha como holocausto. Queridos, o que isso pode ficar de lição para nós é que nós temos que tomar muito cuidado em nos precipitarmos a prometermos alguma coisa. Tome cuidado, tá? Tome muito cuidado. Jefité se precipitou e errou nisso. E ele sabia que Deus não se agradava de sacrifícios humanos. Isso era costume de outros povos. Acredito que Jefité, olhando para outros povos, acabou se espelhando também, pode ser. Mas por causa de um voto precipitado, inconsequente, sem pensar, sem medir o que isso poderia trazer, ele acabou perdendo aí o seu bem mais precioso, a sua filha, e Jefité não teve posteridade. Jefité não teve netos, não teve mais outros filhos. A geração de Jefité acabou ali. Tá? Então isso trouxe para ele uma consequência terrível. Muito cuidado com as suas promessas. Muito cuidado com os seus votos. Muito cuidado com aqueles compromissos que você faz sem medir a consequência ou o grau de responsabilidade que eles envolvem. Tá? Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.